Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Todos acharam? Amém? Diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém, meus irmãos? Queiram estar assentados, por favor. Eu quero, nesta manhã, falar sobre o seguinte tema: por que eu devo seguir a Jesus? Você já parou para se perguntar: por que eu sigo a Jesus? Por que eu devo seguir a Jesus? Tenho certeza que muitas pessoas que não conhecem a igreja, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem Jesus, quando evangelizadas, quando indagadas a sua crença, com certeza essas pessoas pensam assim: por que eu vou seguir a Jesus? Por que eu devo seguir a Jesus? Nós estamos nesta manhã diante de um texto muito conhecido, é o anúncio do nascimento de Jesus. Diz a Bíblia que o anjo chegou a Maria e disse que ela iria ser mãe do Salvador. O texto que nós lemos aqui. Há 2000 anos, queridos, um homem entrou no cenário da história. Há 2000 anos passados, esse homem entrou no cenário da história, cresceu, se desenvolveu, alcançou a maturidade como qualquer outra pessoa, viveu aqui nessa terra, sentiu as mesmas condições que nós sentimos, frio, calor, mas esse homem não era comum, e eu estou falando de Jesus, obviamente. Jesus veio à terra com um propósito específico, um propósito definido, e eu quero nessa manhã pontuar algumas razões que me levam a seguir a Jesus. Em primeiro lugar, nós temos que entender que nós devemos seguir a Cristo e não abandoná-lo jamais, porque foi Ele que resgatou a humanidade do poder de Satanás. Foi Jesus que assumiu essa responsabilidade. Todos nós, a humanidade toda estava sob um domínio, de Satanás. Você tem que entender que quando o homem pecou lá no jardim do Éden, ele criou uma distância entre Deus e ele mesmo, e ao longo da história, essa distância aumentava. Por quê? Porque o homem não tinha condição de ele mesmo se justificar diante de Deus. Então eu devo seguir a Jesus, porque foi Jesus que veio resgatar, não somente uma pessoa, não somente 2 pessoas ou 3 pessoas, mas toda a humanidade, Ele resgatou das mãos de Satanás. Resgatar significa
tirar, salvar. Resgatar significa prestar um socorro, e foi isso que Ele fez com a nossa vida. Nós estávamos completamente dominados pelo diabo, nós estávamos completamente envolvidos no reino dele, mas um dia, louvado seja Deus, aleluia, a mão poderosa do nosso Deus entrou em ação, através do seu Filho Jesus. A Bíblia registra, no Evangelho de Lucas capítulo 19, versículo 10, o seguinte texto: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você, queridos, nós andávamos errantes, sem direção, andávamos por um caminho que não sabíamos se íamos chegar até o final daquele caminho, mas um dia Jesus apareceu para a minha vida, apareceu para você e mostrou o caminho certo. E se hoje você está aqui nessa manhã de domingo adorando a Deus, é porque você está andando pelo caminho certo, o caminho que Jesus conduziu você para andar. Então a primeira razão que me faz seguir a Jesus, que me faz servir a Ele e não abandoná-lo jamais, está aqui. Foi Ele que resgatou a humanidade das mãos de Satanás. Nós temos que entender também que devemos seguir a Jesus porque Ele deu a sua vida como um resgate para nos comprar, para nos adquirir. Jesus não veio simplesmente e disse: olha, estou aqui e agora a humanidade, quem vai governar sou eu. Não, Ele foi à cruz, teve um sacrifício. E se você pega os evangelhos e começa a ler toda a crucificação, você vai ver que foi algo assim surreal, algo que nenhum homem normal, comum, aguentaria. Eu com certeza não aguentaria, você também não aguentaria, mas Ele aguentou, foi até o fim. Por quê? Por amor à minha vida e por amor à sua vida. Então esta é uma segunda razão que eu devo seguir a Jesus. Ele deu a sua vida, Ele deu a sua vida, Ele não emprestou, Ele não alugou, Ele não comprou outra vida e deu no lugar dele, não, Ele deu a sua própria vida. Ele foi até a cruz, Ele foi até o madeiro. E muitas pessoas dizem: olha, por que Jesus não saiu da cruz? Ele poderia, como Filho de Deus, poderoso, Ele poderia simplesmente dizer: eu não vou à cruz, não vou, mas Ele optou em ir. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele sabia que precisava resgatar você da mão do diabo. Ele sabia que precisava comprar você, adquirir você, trazer você para o lado dele. E essa atitude, essa situação só se resolveria com ele indo até a cruz. Aqui eu encontro a segunda razão, porque eu devo seguir a Cristo, porque Ele foi entregar a sua própria vida por amor à minha e à sua vida. A terceira razão que eu encontro na Bíblia Sagrada para servir a Jesus e seguir a Ele, é o fato de que Ele não veio apenas resgatar a humanidade das mãos de Satanás, mas Ele veio quebrar, Ele veio aniquilar, Ele veio destruir as obras do diabo na nossa vida. Ele não apenas tirou a gente da mão do diabo, mas todas as crises envolvidas na nossa vida, reflexo do poder do diabo na nossa vida, Ele tirou, Ele quebrou. Todas as síndromes, todos os complexos que nós tínhamos anteriormente, no momento que entregamos a nossa vida a Cristo, foi quebrado, foi destruído, aleluia, e Ele nos alcançou com uma grande libertação. Então esta é uma razão importante que eu venho dizer aqui para você, pelo fato de que nós servimos a Cristo, servimos a Ele, porque Ele aniquilou as obras do diabo na nossa vida. Você lembra da tua vida como era antes de você servir a Jesus? Você lembra como era antes? Você dizia: não, eu me governo, eu sou dono do meu nariz, faço o que eu bem entendo, ia atrás de prazeres momentâneos, corria de uma forma desenfreada, atrás de uma alegria que ia satisfazer apenas a tua carne. Mas quando Jesus entrou na tua vida, tudo isso foi quebrado, tudo isso foi aniquilado, aleluia, e hoje a sua maior alegria é estar na presença de Deus.
Hoje a sua maior alegria é estar servindo a Deus. Hoje a sua maior alegria é estar buscando, adorando, clamando e prestando a Deus o teu melhor culto, a tua melhor adoração. Essa é a alegria do verdadeiro cristão. Nenhuma situação, nenhuma circunstância que eu e você venhamos a passar nessa terra vai gerar maior alegria do que estar na presença de Deus, adorando a Ele. Nada substitui esse momento, meu irmão. Se você está aqui, é porque Jesus, Ele aniquilou, destruiu toda a opressão, todas as obras que o diabo realizava na sua vida. Eu encontro também uma quarta razão, porque eu devo seguir a Jesus. Eu sigo a Jesus, porque Ele me garantiu o direito de vida eterna. Eu sigo a Jesus, porque Ele me garantiu o direito de morar no céu. Aleluia! Glória a Deus. Eu me lembro de um texto no Evangelho de João, no capítulo de número 10, verso 28, 29, quando Jesus, Ele menciona e Ele diz assim: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e eu lhes dou a vida eterna. Irmão, Jesus está dizendo: eu dou a vida eterna. Só pode dar alguma coisa quem é o proprietário da mesma. Não é verdade? Eu não posso chegar e dizer: olha, eu vou dar um carro para você, sendo que esse carro não é meu, não fui eu que adquiri. Como é que eu vou dar um carro de outra pessoa para alguém? Não posso, porque não é meu. Jesus está dizendo: eu lhes dou a vida eterna. Se Ele diz que dá a vida eterna, é porque Ele é o dono da vida, é porque Ele é o proprietário da vida. Se Ele deu a vida eterna, é sinal que Ele detém o poder da vida. Então, meu irmão, esta é uma grande razão, porque eu sigo ao Senhor, porque eu sirvo ao Senhor, porque Ele me deu o direito de vida eterna. Você pode adorar ao Senhor, porque você tem o direito de vida eterna. O céu está sendo preparado para você. O céu está sendo preparado para você. Aleluia, você tem esse direito. Quinta razão, porque eu sirvo a Jesus, sigo a Ele, porque Ele veio nos dar um novo nascimento. Um novo nascimento. Antes de servir a Cristo, você era uma pessoa. Depois que você entregou a sua vida a Cristo, você é outra pessoa, totalmente transformada, totalmente regenerada, totalmente liberta, totalmente transformada. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Por isso que a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Eu sirvo a Jesus, eu sigo a Jesus, e me dá alegria servir a Deus, porque quando eu optei em entregar a minha vida para Ele, tudo aquilo que eu tinha feito de errado no passado, Ele aniquilou, Ele esqueceu, e Ele disse: filho, a partir de hoje você vai andar e viver em novidade de vida. Aleluia. Quando você entregou a sua vida para Jesus, se fizeram novas todas as coisas. Por que, irmão? Por que se fizeram novas todas as coisas? Justamente porque Jesus aniquilou as obras de Satanás na nossa vida. Aquilo que você fez no passado, Ele esqueceu. Aquilo que você fez no passado, Ele agora não se lembra mais. É tudo novo a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus. Só que infelizmente existem pessoas que ficam relembrando o passado, que ficam se martirizando, sofrendo por coisas que fizeram, por coisas que cometeram. Querido, se você não esquecer o passado, se você não esquecer as coisas que você fez de errado lá no passado, e acreditar que a partir de agora é coisa nova, você não vai conseguir desfrutar das bênçãos de Deus em uma totalidade. Você tem que entender que o que você fez no passado, você se arrependeu, pediu perdão ao Senhor, entregou a sua vida para Jesus, Ele se esqueceu. Se Deus se esqueceu, por que eu e você temos que ficar lembrando? Por que eu e você temos que ficar remoendo? Ah, Deus não me abençoa, porque há 33 anos passados eu fiz aquilo assim de errado, e por isso eu não recebo a minha bênção hoje. Conversa fiada, irmão. Não fique relembrando as coisas do passado. Você entregou a sua vida para Jesus, você vai viver em novidade de vida.
vai ser novo a tua vida, vai ter novidade na tua casa, vai ter novidade na tua vida financeira, vai ter novidade na tua família, vai ter novidade em todas as áreas da tua vida. Por quê? Porque você entregou a sua vida para Jesus. Ele esqueceu das obras que aconteceram no passado, Ele está interessado na tua vida a partir de hoje para frente. Por isso eu sirvo a Jesus, por isso eu sigo a Ele. Eu sirvo a Ele também, sigo a Ele. Sexta razão, porque Ele restaurou a nossa comunhão com Deus. Você sabia que pelo pecado o homem era distante de Deus? Você sabia que pelo pecado o homem estava a uma distância de Deus, e essa distância era impossível de se aproximar? O homem sozinho não tinha condição de chegar diante de Deus e se justificar, mas quando Jesus foi para a cruz, aleluia, Ele encurtou essa distância, Ele eliminou essa distância. No Antigo Testamento, o homem não tinha o acesso a Deus como hoje nós temos. No Antigo Testamento, o homem não tinha esse acesso de dobrar o joelho e falar com Deus, Deus falar com ele, não tinha. Se hoje nós temos esse acesso, é porque Jesus veio restaurar a nossa comunhão com o Pai, aleluia. Hoje você tem acesso a Deus, querido. Hoje você pode falar com Deus, independente do local, independente da hora. Se você falar com Deus, Deus vai falar com você. No Antigo Testamento, para se pedir perdão a Deus, para se perdoar diante do Senhor, era necessário sacrifício, era necessário uma série de coisas para se justificar diante do Senhor, e mesmo assim era quase impossível. Hoje não. Eu errei. O que eu faço? Se arrepende, confessa, porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa o pecado, alcança misericórdia. Hoje, meu querido irmão, você não precisa ir lá sacrificar um novilho, você não precisa fazer um sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício já foi feito. Jesus já veio, já recebeu as dores, as condenações pela minha vida e pela tua vida. Então hoje você tem que entender que não existe mais distância entre você e Deus. Só vai existir distância entre você e Deus se você virar as costas para Deus, aí vai existir. Agora, se você continuar vivendo a sua vida conforme você está vivendo, vindo à casa de Deus, adorando ao Senhor, orando a Ele, lendo a palavra, não vai existir distância. E o diabo opera na nossa vida nessa distância. Quando a gente vai se afastando de Deus, a gente vai abrindo margem, a gente vai abrindo espaço para o diabo entrar e realizar a obra dele. Mas se você estiver orando, em constante oração, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, vindo à igreja, não vai ter distância para o diabo entrar e operar, meu irmão, porque você vai estar em contato direto com o Pai, você vai estar em contato direto com Deus. Esta é a razão, uma delas, porque eu me alegro em servir a Jesus. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado assim, diga: eu sou feliz por servir a Jesus, aleluia. Eu sou feliz por servir a Jesus, eu sou alegre porque eu entreguei a minha vida para Jesus. Meu irmão, você tem que entender que quando Jesus ele veio à terra, ele veio para nos mostrar a natureza de Deus. Ele veio para apresentar um Deus todo-poderoso. Ele veio para mostrar quem verdadeiramente é Deus. E aí você pode dizer: mas eu conheço Deus. Deus, Ele é um ser que está sentado num trono, de barba branca, cara de mal, com um raio na mão, e quando as pessoas fazem coisa errada, Ele castiga. Não, essa era a imagem que eu tinha de Deus quando era garoto. Por quê? Porque a mídia ensina isso. Alguns professores ensinam isso, que Deus castiga, que Deus é malvado. Com certeza, o que o mundo vai pintar de Deus, o que o mundo vai expressar sobre Deus, é algo que não vai condizer com a palavra dele. Por isso que nós temos que nos aliar à palavra, por isso que nós temos que nos fixar na palavra. Eu louvo a Deus, eu sigo a Jesus, e uma dessas razões é porque quando Jesus veio à terra, Ele veio para me mostrar quem verdadeiramente é Deus. E sabe quem é verdadeiramente Deus? Totalmente amor. Sabe por quê? Porque Ele mesmo disse: eu enviei meu Filho para morrer
para sofrer, e todo aquele que nele crer não vai perecer. Bom, você consegue imaginar Deus enviar o seu filho? A Bíblia diz unigênito, ou seja, único. Deus não tinha uma sequência de filhos e disse assim: olha, eu vou escolher o que eu menos gosto para morrer lá pela humanidade. Não. Deus, sabe o que ele fez? Ele escolheu um único filho. Ele escolheu um único filho e enviou o seu único filho. Viu o seu único filho sofrer, viu o seu único filho padecer, por amor à minha vida e por amor à tua vida. Se isso não te motiva a levantar a tua mão para o céu essa manhã e dizer: muito obrigado, Jesus, eu não sei o que pode te motivar a adorar esse Deus. Jesus veio à terra e eu sigo a Ele, porque Ele me apresentou esse Deus que é maravilhoso. Além de mostrar a natureza de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, Jesus ele veio para fazer obras extraordinárias. Queridos, Jesus teve uma vida irrepreensível. Por isso eu tenho prazer de seguir a Ele. Sabe por quê? Porque Jesus nunca falou uma palavra que não quisesse ter falado. Jesus nunca foi a um lugar quando deveria ter ficado. Jesus nunca ficou quando deveria ter ido. Jesus não errou, Jesus não cometeu pecados. Por isso eu sirvo a Ele, porque Ele teve uma vida irrepreensível. E para encurtar a conversa, eu sirvo a Ele, porque Ele é perfeito. Eu sirvo a Ele porque Ele é a perfeição. Por isso eu sigo a Ele. Não há margem de erro na pessoa de Jesus. Não há margem de transgressão na pessoa de Jesus. Jesus nunca ofendeu ninguém. Jesus nunca julgou ninguém. Jesus nunca agiu com má fé com ninguém. Não, Ele é perfeito. E quando esteve na terra, foi perfeito. E mesmo sendo perfeito, muitos não aceitaram. Muitos não o quiseram para si como amigo. Só que eu louvo a Deus, porque você optou a melhor escolha. Você optou em servir a Deus, em seguir a Ele e entregar a sua vida ao Senhor. E eu encerro dizendo que eu sigo a Jesus e vou seguir a Jesus todos os dias da minha vida, porque eu sirvo a um Deus que não é indiferente com a minha realidade. Você sabia disso? Jesus não é indiferente com a sua realidade. Você não serve a um Deus que para você conversar com Ele tem que marcar a hora. Você não serve a um Deus que para ter acesso a Ele você tem que passar por uma série de assessores, secretários até chegar a Deus. Não! Lá na sua casa, no seu cantinho de oração, você fala com Ele e Ele fala com você. Aleluia! Você tem um contato com Ele e Ele tem um contato maior com você. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu sirvo a um Deus que não é indiferente. Quando eu preciso dEle e apresento a Ele a minha realidade, a minha situação, nunca em tempo algum Ele vai balançar os ombros e vai dizer: se vira, você que entrou nessa enrascada sozinho. Não, em nenhum momento. Porque quando eu olho para os evangelhos, irmãos, o que eu vejo? Eu vejo pessoas vindo até Jesus e a Bíblia dizendo: e imediatamente o curou, e imediatamente tornou a ver, e imediatamente o milagre aconteceu. Eu sirvo a um Jesus que, quando solicitado a sua presença, quando acionado a sua ajuda, Ele não demora muito tempo, é imediatamente que o milagre acontece, a bênção chega. Por isso eu tenho alegria de seguir a esse Deus, de servir a esse Deus. Quantos têm essa alegria? Ficamos de pé nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um momento. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, feche os seus olhos. Pai, nós te glorificamos, nós te louvamos, porque a maior alegria é estar na tua casa te servindo. Deus, muitas pessoas estão perdendo essa oportunidade. Muitas pessoas estão perdendo, Senhor, essa oportunidade de te servir, de te glorificar, de viver uma vida em novidade,
de viver uma vida próspera, de viver uma vida abençoada, de viver uma vida de vitória em vitória. Muitas pessoas estão perdendo essa oportunidade, mas eu louvo a Deus, porque aqui existem pessoas que aproveitaram, agarraram essa oportunidade, não deixaram passar essa oportunidade. Eu te louvo, Senhor, eu te glorifico, porque aqui existem pessoas que são alegres, são felizes, e estão se regozijando na tua presença. Pai, eu glorifico a Deus, porque aqui existem pessoas que estão felizes em te servir e não vão te abandonar jamais. Deus, eu te glorifico, porque aqui existem pessoas que, mesmo passando por lutas, mesmo passando por problemas, mesmo passando por dificuldades, estão aqui todos os cultos te adorando, te exaltando e te servindo com alegria. Deus, pega na mão dessas pessoas, ajuda essas pessoas a caminhar. Deus, estende a tua mão sobre a vida dessas pessoas, destes casais que aqui estão nesta manhã, destas famílias que aqui estão nesta manhã, e os abençoa, Senhor, porque eles estão te servindo com fidelidade. Pai, por tudo nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém.